Fala, gente! Paz do Senhor Jesus! Todo mundo bem? Na paz com Cristo? Hoje é mais um dia que o Senhor nos fez. O Senhor nos deu a oportunidade de gozarmos esse dia. E você sabe que toda quarta-feira, às 2 horas da tarde, eu entro pela minha página no Facebook, pr.rodrigosantana, com a intenção de trazer uma palavra para o teu coração. E o texto que arde na minha alma está lá em Lucas, capítulo 7, o verso de número 11. Lucas, capítulo 7, verso 11, diz assim: Jesus ressuscita o filho de uma viúva. E aconteceu pouco depois de ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando, tocou no esquife, e os que levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou e começou a falar e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele essa fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. O texto que eu li está lá em Lucas, capítulo de número 7. O versículo é o de número 11 até o versículo de número 17. Presta atenção aqui. Esse texto aqui, ele vai falar a respeito de um milagre, onde Jesus vai ressuscitar o filho de uma viúva. Observe que Jesus aqui está entrando na cidade de Naim. E quando Jesus chega na cidade de Naim, juntamente com uma grande multidão, com os discípulos, com uma quantidade de pessoas grandes que o cercavam, Jesus vai avistar de longe um cortejo. Esse cortejo está sendo acompanhado também por uma mulher que acabou de perder o seu único filho. Veja bem, a Bíblia faz questão de detalhar o sofrimento dessa mulher. A Bíblia diz que era o seu único filho. Segundo, a Bíblia diz que essa mulher era uma viúva. Então perceba que essa mulher, ela está passando por uma segunda perda. A primeira perda, o seu marido. A segunda perda, o seu único filho. Ela perdeu o seu filho. Há pouco tempo perdeu o seu marido. A Bíblia não dá precisão do tempo que o marido foi embora, mas a Bíblia diz que ela era uma viúva. Então ela já está passando por um sofrimento intenso. Ela perdeu o remidor da sua casa. Ela perdeu alguém que sustentava a sua família. E não apenas perdeu o marido, agora perde o seu único filho. Ela está caminhando nesse cortejo. As carpideiras estão ao redor dela. Algumas pessoas, em empatia ao sofrimento que essa mulher está vivendo, vão acompanhá-la nesse cortejo. Jesus chega na entrada da cidade de Naim. Avista essa cena. Um cortejo, uma multidão que está indo em direção fora da cidade de Naim com a intenção de enterrar o garoto. Jesus, imediatamente sendo tomado por uma íntima compaixão, por empatia, ele vai na direção daquela mulher, ele olha para ela e diz: não chores. Jesus vai tocar no caixão. A Bíblia diz que Jesus toca no esquife, na caixa, ou naquilo que estava levando o garoto. Quando Jesus toca no caixão, a multidão para. Quando Jesus toca no caixão, a Bíblia diz que aqueles que levavam o caixão pararam. Aqueles que estão levando o garoto param no mesmo momento. Existe um aspecto cultural aqui. Você sabe muito bem que todo judeu não poderia chegar perto de morto. Só quem cuidava dos mortos ou tinha todo tipo de purificação com os mortos eram os sacerdotes. Para vocês terem ideia, quando um morto
quando alguém morria dentro de casa ou coisa assim, o sacerdote ele entrava dentro daquela casa para fazer um processo de purificação, derramava bálsamo, derramava mirra, né? Passava mirra sobre o corpo, né? O sacerdote é só ele que era digno de tocar em coisa morta. Então o judeu não tocava em coisa morta. Só que Jesus está pouco preocupado se ele está morto ou não. Jesus chega e toca na caixa. Jesus toca no caixão. Quando Jesus toca no esquife, os que levavam o caixão pararam. Aí nós estamos se deparando com uma cena onde a multidão para e Jesus vai na direção do morto. Jesus vai falar com o garoto que está morto, que Lucas chama de defunto. Só que para Jesus não é defunto. Jesus chega diante dele e diz: jovem, eu te digo, levanta-te. Aí o texto diz que o defunto, Lucas está falando aqui, ele é o narrador do texto. Lucas está dizendo que o defunto se assenta e começa a falar. Aí Jesus pega o garoto e entrega o garoto até sua mãe. E todos vão ficar impactados com a cena que eles vão ver e vão voltar para casa maravilhado. E a menina, a mãe, que saiu de casa com o garoto morto, agora vai voltar para a mesma casa com o menino ressuscitado. Gente, que coisa fantástica, que milagre poderoso, que ação divina dentro desse contexto. Existem algumas aplicações que são muito pertinentes para a nossa vida nessa tarde, que estão incluídas dentro do capítulo 7, a partir do verso 11 até o versículo 17 de Lucas. E a primeira está aqui, quando o texto fala que o Senhor escolheu ir à cidade de Naim. Entre tantas cidades que Jesus poderia escolher para ir, Jesus escolheu ir para a cidade de Naim. Eu vou repetir isso. Entre tantas cidades que Jesus poderia ir, porque você conhece a Bíblia, sabe que a maior parte do ministério de Jesus passou andando. Ele andou praticamente todas as cidades próximas a Jerusalém. Entre tantas cidades que Jesus poderia ir, Jesus poderia caminhar, tudo a pé, Jesus resolveu escolher ir à cidade de Naim. E cara, glória a Deus que ele resolveu ir para a cidade de Naim. Glória a Deus que ele escolheu vir para a minha cidade. Glória a Deus que ele escolheu a minha casa. Porque se Jesus não chegasse, o garoto ia continuar morto. Se Jesus não resolve ir na minha cidade, a minha história não seria transformada. Mas glória a Deus que ele resolveu entrar na minha cidade. Glória a Deus que ele não olhou para os problemas que a minha cidade tinha. Glória a Deus que as circunstâncias não o impediram de entrar na minha cidade. Ele entrou na minha casa. Ele veio na minha cidade. Ele veio ressuscitar o que estava morto. Ele veio com a intenção de trazer vida. Entre tantas cidades que ele escolheu, entre tantas cidades que ele poderia escolher, ele resolveu escolher a cidade de Naim. Ainda bem que ele resolveu escolher a nossa casa, porque se não fosse ele, nada seria transformado. Mas ele escolheu ir para a cidade de Naim. Quando Jesus chega em Naim, o texto diz que Jesus vai na direção do cortejo. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção. Os rabinos dessa época diziam que quando você avistasse um cortejo, duas atitudes deveriam ser tomadas. Primeira, dava um passo para trás e deixava o cortejo seguir. Segunda, você chorava no meio da multidão e acompanhava o cortejo e empatia a pessoa que perdeu alguém querida. Então, segundo os rabinos, duas atitudes poderiam ser feitas diante de uma situação como essa, se você entrasse na cidade e visse um cortejo. Ou dava um passo para trás e deixava o cortejo seguir, ou então você se juntava na multidão e chorava também em empatia a pessoa que perdeu alguém que era amado. Jesus não toma nenhuma das duas atitudes. Jesus não dá nem um passo para trás. Jesus,
ele não vai chorar no meio da multidão, ele não se junta para se lamentar com as pessoas. A atitude de Jesus é contrária. Jesus resolve parar o cortejo. Eu disse que Jesus resolveu parar o cortejo. Entre tantas coisas que Jesus poderia fazer, Jesus resolveu parar o cortejo. E glória a Deus que ele resolveu parar o cortejo. Porque se Jesus não resolvesse parar o cortejo, não haveria milagre na história. Eu estou decidido a entregar uma palavra para alguém que entrou por essa live, que está assistindo pelo Facebook ou pelo YouTube, que dizer para você que Jesus vai parar esse cortejo. Jesus não vai dar um passo atrás para deixar o cortejo. Jesus não vai se juntar para chorar no meio desse cortejo. Jesus vai transformar o cortejo. Jesus vai parar o cortejo, de modo que ele vai fazer com que a tristeza seja transformada em alegria. A palavra que eu tenho para liberar para a sua vida hoje é essa. Jesus vai parar essa situação. Jesus vai mudar essa situação, porque Jesus está vendo o pranto, Jesus está vendo o sofrimento, Jesus está vendo o quanto isso está gritando dentro de você, Jesus está vendo as perdas que você já sofreu, a perda de marido, a perda de filho, Jesus está vendo tudo isso. E pelo fato de você viver tantas perdas, Jesus está decidido a parar esse sofrimento. Ele não dá um passo para trás, ele não se junta à multidão para chorar, mas ele decide transformar aquele funeral em um momento de alegria e de milagre. Jesus vai na direção daquela mulher, Jesus olha para ela e diz para ela assim: não chores. Preste atenção nisso aqui, ó. Quando Jesus disse para ela não chores, Jesus não está dizendo para ela não chores simplesmente porque não se preocupa com a dor daquela mulher. Não, muito pelo contrário. Jesus é alguém que está tendo empatia por ela. Tanto que Jesus vai na direção do cortejo, a Bíblia diz, que ele sendo tomado por uma íntima compaixão. Ou seja, ele sente o que aquela mulher está sentindo. E por sentir o que ela está sentindo, ele vai na direção dela. Jesus olha nos olhos da viúva e diz para ela: não chores. A palavra de Jesus para ela é não chores. Só que quando Jesus diz para ela não chores, Jesus não está dizendo para ela: eu não estou me importando com os teus sentimentos, para de chorar. O sentido não é esse. Quando Jesus diz para ela não chores, o sentido que Jesus quer trazer no texto é esse: o seu sofrimento, o seu dia não vai terminar dessa forma. Pode parar de chorar, porque chegou o momento de você se alegrar. Não chores, porque o teu final não vai ser de sofrimento. Quando Jesus chega, Jesus quer mostrar para ela que o final dela vai ser de milagre. Então, quando Jesus diz para ela não chores, em outras palavras, Jesus estava dizendo para ela: não sofra precipitadamente. Pare de chorar. Porque o que você está passando não vai ser intenso, não vai ser eterno, não vai ser para sempre. Durou até agora. Agora seca as lágrimas, porque o garoto vai ressuscitar. Não chores. Não sofra precipitadamente. Não guarde no teu coração esse sentimento. Não eternize esse momento. Porque a palavra de Jesus para você é: essa história vai mudar. E vai terminar com alegria e não com tristeza. Às vezes você tem o costume de sofrer precipitadamente. Sofre de ansiedade. Coisas que ainda nem aconteceram e você já está sofrendo. Coisas que ainda nem se concretizaram e você já está chorando. Coisas que ainda nem aconteceram e você fica calculando o que pode acontecer e fica se martirizando, sofrendo, deprimida, angustiada por coisas que ainda nem se materializaram. Aí Jesus está dizendo para alguém: pare de chorar precipitadamente. Chega de chorar. Chegou o momento de você se alegrar. Chegou o momento de haver alegria para o dia dessa sua tristeza. Quando Jesus está dizendo não chores,
Não significa que Jesus não está se importando com o sentimento dela. Pelo contrário, Jesus se importa tanto que vai na direção dela. Mas Jesus diz para ela: não chores, para dizer para ela o seguinte: a sua história não vai terminar com mais uma perda. A sua história vai terminar com milagre. A sua história vai terminar com ressurreição. Então não chores precipitadamente. O teu último estado não vai ser de morte. O teu último estado não vai ser de sofrimento. Esse último estado vai ser de ressurreição. Jesus olha para ela, acalma ela, que a intenção primeiro de Jesus é acalmar o coração dela. Então você não vê Jesus chegando, conversando com multidão, falando com o pessoal, vão para esse cortejo. Não, Jesus vai na direção dela. A intenção de Jesus primeiro ali é ela. O que moveu Jesus sair de onde está para parar aquele cortejo é ela. O que está fazendo Jesus é quebrar uma cultura, quebrar um protocolo ali, é ela. É por causa dela, da dor dela, do sofrimento dela, do que ela carrega, do que ela está sentindo, que Jesus vai até ela. É tudo por causa dela. Jesus vai até ela, olha nos olhos dela e diz: não chores. Aí depois Jesus chega e vai tocar no esquife. Esquife é como se fosse o caixão que leva o garoto. Jesus está tocando naquilo que o menino está sendo carregado. Jesus toca no caixão. Quando Jesus toca no caixão, os homens que levavam o garoto pararam. Está no texto, está na Bíblia. Jesus chega e toca no esquife. E os que levavam pararam. Assim que Jesus chega e toca na caixa, os que levavam o garoto pararam. Cara, isso aqui é muito tremendo. Guarda isso aqui. Se Jesus toca apenas no menino, se Jesus chega e toca apenas no garoto, opinião minha, talvez o milagre se tornaria individual. Por quê? Porque somente o garoto receberia a manifestação do Cristo. Jesus poderia chegar e tocar só no menino. Era a opção dele. Ele é Cristo, ele tem poder, ele poderia fazer milagre dessa forma. Mas ele não fez dessa forma. Jesus não chega só tocando no menino. Jesus toca onde? Na caixa. No caixão. Por quê? Porque tem alguém que está carregando a caixa para fora da cidade de Naim. Então Jesus chega e toca na caixa para parar quem está levando a caixa para fora da cidade. Então Jesus não toca só no menino. Na verdade, Jesus nem toca no menino. Jesus toca no esquife. Jesus toca no caixão. Quando Jesus toca na caixa, todos aqueles que estão ao redor ficam impactados com a atitude de Jesus. Porque é isso que Jesus vai fazer. Jesus não vai tocar somente no seu filho. Não, Jesus não vai tocar só no teu marido. Jesus não vai tocar só no garoto. Jesus vai tocar na caixa. Quando ele tocar na caixa, todos que estão ao redor vão ficar impactados com a atitude de Jesus. Eu vou aplicar isso aqui para você entender. Jesus não chega tocando só no menino, porque se toca só no menino, talvez o milagre fosse individual. Então Jesus chega e toca na caixa, para parar quem está levando o caixão. Então a intenção de Jesus é tocar no pacote. Porque no pacote está teu filho, no pacote está teu pai, no pacote está tua mãe, no pacote está teu tio, no pacote está teus primos, no pacote está alguém que está levando o caixão, no pacote está todo mundo. Então Jesus vai chegar e vai tocar na caixa. Todo mundo que está na caixa vai receber o toque dele. Vai ser impactado pelo que ele vai fazer. Jesus chega e toca no esquife. Quem carregava o caixão para na mesma hora. Aí Jesus se direciona para o garoto, que está morto, que morreu. Jesus vai chamar o menino de jovem. Levanta-te. Veja bem, ele está morto. Mas Jesus está chamando o garoto de jovem. Eu faço questão de ler para você o que Lucas está dizendo. A narrativa de Lucas, do capítulo 7, do verso 2, chama esse menino de defunto. Olha o verso 12. O verso 12. E quando chegou à porta da cidade de Naim, eis que levavam um defunto,
Então, Lucas está chamando um garoto de defunto. Olha o que diz o versículo 15. E o defunto assentou-se. Quem é que está narrando? Lucas. Lucas está chamando o menino de quê? De defunto. Mas o que Jesus vai falar do garoto? Jesus diz que o menino é um jovem. A narrativa chama o garoto de defunto. Só que para Jesus, ele é um jovem. Cara, isso aqui é muito tremendo. Por quê? Porque o mundo gosta de colocar rótulos na gente. O mundo gosta de dizer: e foi levado defunto para fora da cidade. O mundo gosta de colocar apelido. O mundo gosta de colocar rótulos em nós. Ela está morta, já morreu. Você é um defunto. Levanta mais não. Só que Jesus não chama o garoto pelo momento que ele está vivendo. Qual é o momento dele? Ele está morto. Jesus não chama ele pelo fato dele estar morto. Jesus não chama ele pelo fato dele ter morrido. Ele não é um defunto. Para Jesus ele é um jovem. Guarda essa frase aqui. Guarda essa frase. O diabo, ele sabe o teu nome, mas ele sempre te chama pelos teus pecados. Deus conhece os seus pecados, mas te chama pelo teu nome. Não vou repetir isso aqui. O diabo, ele sabe o teu nome, mas te chama pelos seus pecados. Deus conhece os seus pecados, mas te chama pelo teu nome. Porque Deus não coloca rótulos em você. Você não é para Deus aquilo que o momento está dizendo que você é. Você não é uma desgraçada, você não é um frustrado, você não é um burro, você não é um estúpido, você não é um perdido, você não é um derrotado, você não é aquilo que o mundo está dizendo que você é, sabe? Às vezes você cresceu ouvindo tanta coisa do seu pai, da sua mãe, alguém disse que você nunca ia ser nada na vida e você tomou posse daquelas palavras de derrota, dizendo que você não ia ser nada, que você ia ser um desgraçado, que você ia ser um derrotado, que você ia ser um burro, um arrogante, um ignorante, que nunca ia dar para nada nessa vida. Isso machucou você porque o mundo colocou rótulos em você. Agora, olha que Cristo tremendo, cara. Jesus está olhando para o menino que está morto e não chama ele de defunto. Jesus diz: jovem, levanta-te. Você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Você não é aquilo que a sociedade diz que você é. Você não é aquilo que as pessoas falam sobre você. Você é aquilo que eu determinei que você fosse. Você é aquilo que eu fiz. Você é aquilo que eu realizei em você. Então você não é o rótulo que as pessoas estão colocando sobre você. Você é jovem. Você tem um nome. Você não vive de rótulos. Você vive de nome. Eu te dei um nome. Eu te dei uma identidade. Você é. Você não vive pelo momento. Você não é julgado pelo momento. O momento não diz quem você é. Um momento de derrota, um momento de fracasso, um momento de queda, um momento de fraqueza, um momento de desgraça, um momento de queda, de destruição, não diz quem você é. Isso é só um momento. Na verdade, você é aquilo que Deus te chamou para ser. E não é o seu estado que determina o que você é. Ele está morto, mas para Cristo ele é jovem. Aí Jesus chega diante dele e diz: jovem, levanta-te. Aí o que o texto fala? Que o menino começou a falar. Você já viu um morto falar? Só que quando Jesus chega e dá uma ordem para o garoto, o menino começa a falar. Quem estava morto fala. Quando Jesus fala, até quem está morto começa a falar. Quando Jesus age, até quem está morto começa a falar. Eu nunca vi morto falar. Só que a ação de Jesus vai fazer com que esse morto fale. O poder de Jesus vai fazer com que esse garoto que estava morto ficasse vivo. Jesus faz o morto falar. Que talvez você está ouvindo essa palavra e existem situações na sua vida que estejam mortas. Situações que você já não consegue encontrar vida nelas.
Talvez seja sua vida amorosa, sua vida sentimental, sua vida profissional, espiritual. Talvez algo dentro de você morreu. Só que no poder da palavra do Cristo, só que no poder da expressão do Cristo, o que está morto começa a falar. Falar significa vida. Então o que está morto volta à vida. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém que parou para ouvir essa live. Deus vai trazer à vida aquilo que está morto. Deus vai ressuscitar aquilo que morreu. Deus está trazendo vida para o teu casamento. Deus está trazendo vida para os seus sonhos. Deus está trazendo vida para os teus filhos, para a sua vida espiritual, emocional, sentimental. Deus está trazendo vida. A palavra de Deus hoje para a tua vida é: eu estou trazendo vida. Ainda que tudo diga que está morto, eu trago vida. O garoto levanta, recebe esse sinal de vida. A Bíblia diz que Jesus pega o menino, devolve para a mãe. Aí a mãe, ela vai voltar para sua casa, só que com o menino ressuscitado. Preste atenção aqui, que eu termino a palavra. Como é que ela saiu de casa? Com o menino morto. Como é que ela saiu de casa? Com um garoto defunto. Como é que ela saiu de casa? Com um menino destruído. Como é que ela saiu de casa? Com um menino morto. Como é que ela volta para casa? De mão dada com o filho. Como é que ela saiu de casa? Chorando muito. Como é que ela volta para casa? Sorrindo muito. Como é que ela saiu de casa? Sofrendo muito. Como é que ela voltou para casa? Com muita alegria. Como é que ela saiu de casa? Com uma história fracassada. Como é que ela voltou para casa? Com uma história de superação. Pega isso. Deus não vai mudar teu endereço. Deus não vai mudar você de casa. Deus não vai tirar você do teu bairro. Deus não vai fazer você esquecer tudo que você viveu. Não, Deus vai fazer você voltar para a mesma casa, para o mesmo endereço, para a mesma rua, mas com uma satisfação, com uma sensação, com um gozo diferente. O lugar onde você passou chorando, você vai voltar e vai passar sorrindo. Vai voltar alegre, vai voltar feliz, vai voltar honrado, vai voltar contente, vai voltar dizendo: só o Senhor é Deus. Meu filho estava morto, Jesus ressuscitou. Não tinha jeito, Ele mudou a história. A sua casa vai ser reflexo do cuidado de Deus. Você recebe essa palavra? A sua família, ela vai ser exemplo do poder de Deus. Seus filhos, seus pais, sua casa, seu lar, e todos que passarem de frente para a tua casa vão dizer: Jesus ressuscitou uma criança dentro daquela casa. Porque a tua casa não vai ser mais lembrada como uma casa de briga, uma casa de sofrimento, uma casa de dor, uma casa não. A sua casa vai ser lembrada como uma casa que foi visitada pelo poder de Jesus. Uma casa que recebeu o milagre do Cristo. Senhor, aqui tem vidas que ouvem a tua palavra, pessoas que talvez nesse momento estejam passando por perdas, por sofrimento, mas o Senhor é Deus que pode trazer vida aonde nós temos passado por momento de morte. Que o Senhor venha trazer paz ao coração de cada pessoa, que o Senhor abençoe, que o Senhor venha fortalecer a sua alma, o seu espírito, o seu coração. No nome de Jesus eu oro, te agradecendo por tudo. Amém e amém. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua casa. Se você assistiu o Pão Diário pela primeira vez ao vivo, volte outras vezes. Toda quarta-feira às 2h, eu entro pela minha página no Facebook para entregar uma palavra para o teu coração, para abençoar a sua vida. Se você está assistindo esse vídeo agora pelo YouTube, você passa lá, dá like nesse vídeo, é só clicar, dá um like aí para você nos ajudar a continuar colocando um conteúdo para abençoar você, abençoar a sua casa, usando essa plataforma para falar da palavra de Deus, tá bom? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus colegas. Se você não conhece o meu canal no YouTube, vai lá no YouTube, se inscreve no meu canal, coloca lá pr.rodrigosantana com 2 N's e você vai ser altamente edificado através da minha vida e do ministério
ministério que o Senhor tem me emprestado, tá bom? Se você tem Instagram, você pode também me seguir no Instagram, pr.rodrigo_Santana com 2 N's, e ser abençoado também através da minha vida e do meu ministério, tá certo? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Hoje ainda eu estou no culto de libertação da minha igreja em Bangu, no Rio de Janeiro. Aparece lá que Deus vai falar muito ao seu coração. Um abraço, paz, tchau.